Olá, muito boa noite. Entrando no ar com mais um resumo do dia, programa 1002, nesta segunda-feira, dia 30 de maio de 2022. Nosso programa que tem como destaque hoje o avanço das tropas russas, entrando na importante cidade de Severodonetsk, que praticamente vai se aproximando aí dos 100% do controle das forças russas, das forças das tropas, das milícias populares da República de Lugansk, sobre essa região importante, que é justamente em Lugansk, né, da região de Lugansk, uma das importantes partes do Donbás. Nós vamos mostrar hoje, né, e ucranianos fugindo, né, que o nazista só é bom quando é na covardia, né, mas na hora que há uma reação, né, uma reação importante, como a das milícias populares, das tropas russas, só na covardia que nazista é valente. Bom, e nós vamos mostrar aqui também os acontecimentos, mais uma onda de mortes, desta vez na Grande Recife, né, mostrando que, obviamente, o problema das chuvas não é a intensidade das chuvas, mas é a falta de saneamento, de obras públicas, que se agravou e de maneira muito intensa com o golpe de Estado. Por aqui chovendo bastante também, São Paulo está frio, né? Faz já um frio intenso a essa altura. Bom, e nós temos também ainda destaque na nossa pauta, nós vamos mostrar imagens do Congresso da Aliança da Juventude Revolucionária, juventude discutindo a revolução no Brasil nesse último final de semana. Vamos falar dos protestos dos servidores, que tem uma diferençazinha, né? O aumento dos servidores e o aumento dos militares. Né? Daqui a pouquinho nós vamos falar disso daqui no nosso programa, você vai ficar sabendo qual é a pequena diferença, né, que existe aí entre o reajuste que o Bolsonaro não deu para os servidores e deu para os militares. Bom, na nossa pauta também, vamos falar do Lula defendendo que tem que pagar a dívida, mas a dívida com o povo. O registro da chapa de oposição, a chapa da CUT, no Sindicato dos Metalúrgicos em Volta Redonda, e mais notícias da Rússia. E nós vamos falar brevemente das eleições também na Colômbia. Mais um sintoma, o primeiro turno realizado ontem, mais um sintoma muito claro da tendência de polarização política e de crescimento da direita. Nós vamos ver por quê, né, no resultado das eleições da vizinha Colômbia aqui conosco. Pronto, para anunciar e comentar estas e outras notícias, está aqui comigo o companheiro, meu parceiro das segundas-feiras, companheiro Tiago Pires. Boa noite, Tiago. Boa noite, Toninho. Boa noite, Gabriel na produção, os companheiros da Causa Operária TV, que estão assistindo ao vivo, né? E também os que vão assistir aí posteriormente, né, Toninho? É isso aí. E a gente pede, como de costume no começo de programa, o pessoal para colaborar compartilhando o link, né? Espalhando aí o link nas redes sociais, em todo lugar. Mande aí, convide os amigos a deixarem de assistir aí a imprensa golpista, que falsifica, que não mostra a realidade, e vir para cá acompanhar conosco esse programa, que é o Jornal da Noite da Causa Operária TV, que tem compromisso, né, em mostrar aquilo que, de fato, corresponde à realidade e de um ponto de vista dos interesses dos trabalhadores. Saudar aqui a presença, né, de alguns dos nossos primeiros amigos, muitos membros do canal que já estão conosco. Sou eu, companheira Vera Araújo, o Lula Sem Chuchu, que já mandou por aqui a sua figurinha do sticker contribuindo conosco, o companheiro Carlos Augusto, o Aurélio dos Santos e muitos outros, o Matheus Nascimento, que também está por aqui. Vocês que estão chegando, vai deixando aí o seu like, vai deixando a sua mensagem. O Júlio Menezes também participando conosco. E vá divulgando, ajude a gente a divulgar e você podendo, contribua, né? Ajude aí com a caixinha da Causa Operária TV, muito importante para sustentar esse canal independente, combativo e revolucionário. Bom, brevemente na nossa pauta, vamos mostrar aqui, tem duas charges desse começo de semana. Eu acho que a primeira, se eu não me engano, é do companheiro Latuf, e a segunda do companheiro
J. Camelo, que amanhã vai estar no resumo do dia, logo de manhã, pelas 9 da manhã. Está aí. O Latuf denunciando aí a liquidação, né, o saldão final de feira do governo Bolsonaro, né, na barraquinha está lá o Paulo Guedes, né, vamos logo, temos pouco tempo, e o Bolsonaro fazendo o pregão na feira, né, liquida tudo, está lá a Telebrás, né, na barraquinha da xepa do Jair, está tudo a preço de banana, e lá vem lá o comprador, né, lá vem o tio Sam, né, para se apossar das nossas riquezas. A Eletrobras que está sendo aí, estão oferecendo por 10% do valor, né, estimado da empresa. Bom, e a segunda aí do companheiro J. Camelo, a vida na Bozolândia. Caí na miséria depois que o filho da puta do meu patrão me mandou embora sem nenhum direito trabalhista. E aí o outro responde, ué, você não está me reconhecendo? Era o próprio, né? O FDP do patrão que... porque a ideia de patrão no país, né, de empreendedor, né, ficou aí muito ampliada, e tem muita gente, né, muitos pequenos e médios comerciantes, né, donos de pequenas empresas, que nos últimos anos o nível de falência aumentou gigantescamente, né? E a reforma trabalhista, que garantiu aí um regime de escravidão para os trabalhadores, mas não está conseguindo salvar a pele. Obviamente, só quem ganha são os tubarões. Bom, vamos nesse começo de programa aqui, vamos mostrar algumas imagens, né? A nossa imprensa, o Diário Causa Operária, está mostrando aí, nesses dias, aí, a partir de amanhã, vai se intensificar um balanço das importantes resoluções do Congresso da Aliança da Juventude Revolucionária, né? O Congresso da Juventude do PT, que aconteceu nesse final de semana, né? Quando jovens de todo o país discutiram... Opa! Desculpe aí, da juventude do PCO, do Partido da Causa Operária, a juventude que discutiu aí a Revolução Brasileira. Então, nós vamos mostrar algumas imagens, né, do momento da abertura, e vamos aí, ao longo da semana, vamos destacar outros momentos desse importante congresso, né, do qual participaram aí companheiros de todas as regiões do país, né, vieram discutir um programa, discutiram novos estatutos para a Aliança da Juventude Revolucionária, o fortalecimento dessa organização fundamental que é a juventude de um partido revolucionário. Bom, vamos começar mostrando aí, nós temos vários vídeos, vou mostrar 2 na sequência, e a gente... ou vamos logo para 3 aí, produção, fica à vontade, podemos emendar um no outro. Abertura... Tá. Então, nós vamos começar com o vídeo do companheiro Henrique, né, Simonar, companheiro do Rio de Janeiro, fazendo aí no momento da abertura do Congresso, na última sexta-feira. Bom, esse congresso aqui ele tem um peso histórico para toda a juventude do partido. Não somente é um congresso que vai reunir aí a juventude para lutar em nome do socialismo e da revolução, como ele tem um peso na atual circunstância, na atual crise capitalista. Todo mundo sabe, a gente está agora vivendo uma guerra entre a Rússia e as Forças Armadas da OTAN, né, e declara o início do fim da globalização no sistema capitalista. A gente vê agora que o sistema capitalista não tem mais espaço para nenhum país subdesenvolvido tentar entrar no jogo do mercado. Para eles é reservado a guerra e as balas de canhão. Então tem um peso muito grande aqui a nossa reunião, o início da construção de um grande coletivo que tem o objetivo de reunir a juventude e lutar pelo socialismo e pela construção de um partido operário e da aliança da juventude e da classe operária. Todo mundo sabe que esse ano é um ano de eleição e o papel da juventude na candidatura do Lula vai ter um peso enorme. A gente sabe que a juventude é o setor mais ativo da sociedade, que nesse momento, né, a gente tem um refluxo da classe operária, e assim como a gente tinha na época da ditadura, foi a juventude que deu o pontapé inicial para a derrocada da ditadura e para o período de democratização do país. Bom, vale lembrar também...
a fala do companheiro Henrique, companheiro do Rio de Janeiro, da direção do PCO e da coordenação da Aliança da Juventude Revolucionária. Na sequência, vamos ver aqui a companheira Nina, né, que é a companheira de Alagoas, e também representando, falou no ato de abertura, representando o coletivo de mulheres Rosa Luxemburgo, ela que também é militante da JR e foi delegada ao Congresso da Juventude. Vai lá. Eu queria aqui, em nome do coletivo Rosa Luxemburgo, deixar uma saudação para o Congresso da Juventude. Eu também sou membro da Juventude, como todo mundo pode ver, e vou estar presente no Congresso. Acho que, como os outros companheiros já falaram, é muito importante, de fato, a juventude é um setor muito importante na luta política. É o pessoal que dá cara, que vai lá fazer agitação e propaganda nas ruas, que vai panfletar, que vai fazer colagem de cartaz, etc. e tal. É o setor mais ativo em todos os momentos da luta política. Então, eu espero que a gente faça uma boa discussão aqui no Congresso, tire um programa de luta e vamos para frente. É Simbora. Isso, valeu. É isso aí. Bom, vocês viram aí a abertura e todo o Congresso muito animado, né, como corresponde a um Congresso de jovens, de uma juventude combativa, revolucionária. As resoluções estão sendo publicadas aí no Diário Causa Operária, causaoperária.org.br. Bom, nós vamos mostrar agora, em nome do Partido da Causa Operária, né, da direção do PCO, nós falamos aí na abertura do Congresso, e aí a produção destacou também aí um trecho da nossa intervenção para a gente mostrar aqui no resumo do dia de hoje. Que saíram os melhores quadros do nosso partido, né? Eu citei o caso do Rui, mas podia falar, por exemplo, hoje nós estamos vivendo um momento político muito importante, muito bonito, que a gente acompanha até com uma certa emoção, que é a presença do Partido da Causa Operária na Rússia, né? Acompanhando, não só acompanhando, mas levando uma luta política, né? E quem realiza esse trabalho são quadros que foram ganhos pela JR, o companheiro Rafael, né, o companheiro Eduardo Vasco, que é um jovem jornalista, que merece, inclusive, nossos aplausos, né, pelo trabalho revolucionário que eles estão fazendo, né? Ao longo da história do partido, nós construímos ferramentas fundamentais para levar adiante o trabalho partidário, como é o caso, por exemplo, da Secretaria de Agitação e Propaganda do partido, responsável por publicar o jornal diário na internet, o jornal impresso, e hoje a TV Causa Operária. Quem construiu esse trabalho foram os jovens do partido. A companheira Natália Pimenta, hoje o companheiro João, que lidera esse trabalho, junto com o companheiro Henrique. Então, a juventude, quer dizer, no PCO não é discurso, né? A juventude não está no PCO para pedir voto para os velhos, como acontece nos partidos de esquerda, né? Não é para fazer demagogia, né, em época de eleição, mas é porque a juventude cumpre no PCO um papel fundamental. E isso é uma das grandes provas de que o PCO é um partido revolucionário. Porque partido que não tem, é onde a juventude não tem vez, onde a juventude não decide, onde a juventude não influencia, não é partido revolucionário, né? Pode até ter o nome que seja lá que for, socialista, revolucionário, comunista, né? Mas sem ter essa presença, esse destaque, né? O papel dirigente que a juventude cumpre no partido, né? Uma presença cada vez maior de jovens na direção do partido. Então, eu termino saudando, o companheiro Rui, ver, por exemplo, nossos filhos, né? Companheiro Rui, ver, por exemplo, nossos filhos, né? Militando na juventude do partido, e um bom congresso, né? E que vocês... o companheiro Henrique falou aqui que nós estamos aqui há 2 meses do Congresso Partidário, né? Ousem apresentar propostas, né? Pensar em mudanças que nós precisamos na política, na nossa organização, né? Não só para fortalecer a própria JR, né? Mas para dar ao PCO, ao Partido da Causa Operária, o lugar que ele merece, né? De destaque na construção, na luta pela revolução, pelo governo operário e pelo socialismo no nosso país. Muito obrigado. Bom... É isso aí. Mensagem nossa aí, em nome da direção do PCO, o Congresso da Juventude. E para a gente encerrar, né, esse primeiro momento aqui, falando
do importante congresso que discutiu o programa Lutas Estudantis, a luta pela necessidade. Não foi um congresso de... como é que é? Só de conversa. Na juventude discutiu também a questão do armamento, né, a questão do enfrentamento com a direita de maneira concreta. E, justamente na abertura, companheiro que depois apresentou o informe político, um dos principais dirigentes também da juventude partidária, o companheiro João Jorge Pimenta, falando aí na abertura, o último vídeo aqui dessa noite. Organização que seja centralizada, que seja firme, que seja de uma forma totalmente decidida na política que aplica, que é capaz de defender uma posição sozinho contra todos os outros, se for necessário. Aqueles companheiros de 17, 18, 20 anos, eles fizeram uma coisa incrível, companheiros. Eles construíram o maior e o melhor partido revolucionário que esse país já viu. Nós, camaradas, nós temos que aproveitar aqui uma coisa que todos falaram, mas acho que a gente precisa parar um minuto e prestar atenção. O PCO, se você quer uma prova de que ele é um partido revolucionário, é uma prova de que um moleque de 17 anos, de 16, por exemplo, ele entra numa sala e se ele chegar lá e falar, eu quero fazer isso daqui, e for uma coisa que vá no sentido da luta revolucionária, ninguém vai questionar que ele é muito novo, que ele é muito isso, que ele é muito aquilo. Nós, inclusive, queria falar, nós como a JR, nós fomos acusados de ser a turba de moleques do Rui Costa Pimenta que fica atacando o Renato Rovai. Nós fomos a mesma turba que foi acusada de arrumar uma briga com o PSDB no final do ano passado e melou a frente ampla. Companheiros, o companheiro João falou que faz muito tempo que a gente entrou na juventude. É verdade, eu tenho só 24 anos, mas eu já tenho 8 anos de PCO e de JR. E todos os principais companheiros que estão aqui hoje, eles começaram assim. E eles começaram porque justamente eles têm uma coisa que a juventude tem e que se perde com o tempo, se você não se mantém na luta. Que é aquela certeza de que se você ir para cima, sem medo de ser feliz, você não tem nada a perder e um mundo inteiro a ganhar. Companheiros, gostaria de declarar então aberto o nosso congresso. Tenham uma boa noite e amanhã a gente vai para os debates. Um importante congresso que nos enche de orgulho, né, a juventude revolucionária do PCO. E se você quiser acompanhar as resoluções, você pode acessar o Diário Causa Operária, causaoperaria.org.br, pode acessar também a página da JR e entrar em contato, né? Você aí vir militar, se você é jovem, vir militar aí com a juventude do partido. Se você é um jovem mais velho como eu, também está convidado a militar, né? Militar nas fileiras do PCO, né? Dos núcleos, nas células partidárias, venha fortalecer, construir esse partido revolucionário. Agradecer aqui ao Rilan Iglesias pela figurinha simpática, contribuindo aqui com a gente, da mesma maneira que sou eu, muito obrigado aí, um forte abraço. O Silvano Souza, um abraço para o companheiro Silvano, e contribuindo aqui com a gente também o Marlon Silva. Muito obrigado, Marlon, pela sua participação mais uma vez, e a gente chama você aí a seguir o exemplo desses companheiros e a contribuírem e participarem aí conosco. Bom, vamos em frente na nossa pauta, que tem muita coisa quente no nosso programa hoje, né? Esse começo aí animador da juventude. O Tiago fala agora para vocês, né, da mobilização dos servidores. Parece que tem uma diferença entre o reajuste dado aos militares e o reajuste que não foi dado aos servidores. É isso, Tiago? Exatamente, Toninho. Né, o governo aí, né, fica enrolando, né, os servidores públicos, né? Cogita-se que o aumento para os servidores seria em torno de 5%, né? Reajuste que até agora não tem qualquer decisão, né? As mobilizações aí dos servidores federais, elas vêm acontecendo já há algum tempo, né? Mas ainda não tomou, né, um caráter decisivo, né? Mas eu acho que agora, né, com essa pequena diferença, essa luta deve tomar novos rumos, né? O governo Bolsonaro decidiu, né, dar aí um pequeno aumento aí para as forças
repressivas, né, do Estado, a Polícia Federal, a PRF, né, os militares, enfim. Esse aumento é de 76%. Então, enquanto os servidores aí não tiveram nada, nenhuma proposta, é uma proposta aí totalmente rebaixada, que seria de 5%, né? O Bolsonaro garantiu aí, né, para as forças repressoras, essa grande reposição aí, né, esse pessoal que não faz absolutamente nada, né, uma burocracia aí que, com esse aumento, para você ter ideia, militares como o próprio Jair Bolsonaro e o Mourão, que é o vice dele, né, eles podem aí ganhar até R$ 78.600 por mês, né? Os servidores, né, marcaram aí uma manifestação que deve ser iniciada às 9 horas da manhã, né? Estima-se que em torno entre 1.000 e 1.500 pessoas participarão, né, desse ato, né, que vai ser realizado em Brasília, né, na frente da esplanada dos ministérios. Os servidores estão pedindo, eu não sei de onde saiu esse número também, né? O sindicato deveria explicar, né? Parece preço de supermercado, né? 19,99%, né? Um índice aí totalmente fora da realidade, né? Que considera e precisaria a gente se debruçar sobre o que, se realmente esse índice ele corresponde à realidade, né? Que seria um índice de perda durante o governo Bolsonaro, né? E há estudos aí que dizem que, se considerar desde 2016, esse índice já mais que dobraria, né? E ficaria mais perto da realidade que a gente defende, que seria, né, um aumento imediato de 50% no salário, né? O que a gente tem defendido para o trabalhador. Nem mesmo a luta, né, que é dos professores por 33, 34%, né? Nem mesmo isso eles estão reivindicando, né? Que isso aí poderia impulsionar, né, uma mobilização nacional, né? Como tem acontecido em diversas regiões do país, onde se unificasse a luta dos servidores municipais, dos servidores estaduais e dos servidores federais. Mesmo onde essa luta se unifica, há uma fica confuso, né? Porque se cada setor pedir um aumento diferente, fica difícil unificar essa luta. Então, a gente entendia que naquele momento que os professores começaram a sair na rua, que se unificasse a luta de todos os servidores pelos 33%. Agora, com esse novo ingrediente, esse aumento de 76%, eu acho que é a hora, né, dos servidores aí, né, se armarem e realmente colocar o bloco na rua, porque agora não tem mais desculpa, né? É preciso lutar por um aumento que corresponda aí às perdas que todos os trabalhadores tiveram, né? Aumento da contribuição do INSS, que ninguém vai mais se aposentar, aumento da contribuição do imposto de contribuição não, né? Aumento do imposto de renda sobre os salários dos trabalhadores, sem contar aí os aumentos que a gente teve de energia elétrica, gás, água, supermercado, enfim, todo o custo de vida aumentou muito. Nós sabemos que o índice de 10% de inflação é totalmente falsificado, né? Você pega os alimentos aí, tiveram os principais alimentos de 25% a 40%, o combustível e tudo mais. Então, agora não tem mais, não é hora mais de brincar, né? Com o Bolsonaro aí garantindo esse aumento enorme para sua base, né? O Bolsonaro também pegou, é muito evidente que o Bolsonaro está fazendo, né? Ele também tinha feito isso no programa de habitação, onde ele dava maiores aumentos aí, eles davam maiores subsídios também para essa categoria, né? Então a gente não pode permitir que o Brasil aí valorize esse setor, que é o mesmo setor que tornou a Ucrânia, né? Que representa as forças nazistas na Ucrânia. É isso, Toninho. Ok, seguindo a nossa pauta, mas não sem antes agradecer aqui o Luiz Fernando Dinando, que também mandou aí a sua figurinha simpática,
mandou aqui um salve também, uma boa noite. Muito obrigado aí pela participação e pela colaboração. E você aí, siga o bom exemplo do Luiz Fernando, do Marlon, do Sou Eu, do Silvano, do Rirlan, do Lula Sem Chuchu, e contribua. Ajude aqui a caixinha, meta a mão no cartão, né? Meta a mão aí e mande a sua contribuição para a caixinha da Causa Operária TV. Ajude a sustentar esse programa e esse canal combativo, independente e revolucionário. Bom, na nossa pauta agora, um tema que, infelizmente, desde o início do ano, desde o final do ano passado, no começo desse ano, se intensificou, vem se repetindo, né? A primeira situação ficou extremamente grave nas regiões como Minas Gerais, na Bahia, né? Uma quantidade enorme de mortes. Depois nós tivemos aí os casos do Rio de Janeiro, particularmente na minha cidade natal, aí, Petrópolis, duramente atingida, né, com quase 300 mortos. Bom, e agora nós temos a situação, ela se mostra com intensa gravidade na região, em Pernambuco, na região da Grande Recife, né? Já chegam a quase 100 mortos, né, nas chuvas, né? E isso aí, obviamente, não é obra do acaso, né, mas é falta de obras de infraestrutura, de saneamento, né? Recife é uma cidade duramente castigada, né, pelas condições totalmente precárias de milhares, ou a gente poderia dizer centenas de milhares de pessoas que moram, né, em regiões alagadas, e que, quando vem as chuvas aí, né, a situação fica ainda mais grave, né? E aí nós vimos casas desabando, toda uma situação que repete a desgraça, né, o sofrimento do povo brasileiro. A gente viu aí o governo Bolsonaro fazer demagogia, né, o próprio governador, o clã, né, da família Campos lá em Recife, agora fazer campanha eleitoral em cima da desgraça do povo que está sofrendo, né? Mas isso aí é resultado da política do golpe de Estado. Bom lembrar, golpe apoiado pelo próprio PSB, né, o partido que governa Pernambuco, cuja bancada de deputados, né, votou em massa. 23 dos 29 deputados do PSB na época votaram a favor da deposição da presidenta Dilma Rousseff e são corresponsáveis por toda essa política criminosa de congelamento dos gastos públicos, né, de retirada de investimentos em moradia, em saneamento básico, tudo isso que vem acontecendo aí com o governo Temer, com o governo Bolsonaro. Situação criminosa. Bom, e aí vem as chuvas, encontra, né, as cidades sem a situação que já era ruim, ficou ainda pior nesses últimos anos de golpe de Estado, né, e nesse ano aqui nós já perdemos a conta, né, são centenas e centenas de pessoas, né, de vidas perdidas, além de todo o sofrimento que nós tivemos e continuamos tendo com a pandemia, né, com a crise de desemprego, recorde de fome. Nós temos aí essa situação causada pela falta de investimentos mínimos em infraestrutura, né, levando aí a população a sofrer de maneira brutal, como a gente vê aí no caso do Recife. É preciso organizar a mobilização, né, contra esse regime golpista, né, é preciso derrotar a direita, né, para isso é preciso mobilizar a população, porque senão essa situação, infelizmente, não se reverte. Bom, quando a gente fala em mobilização, nós estamos falando, dentre outras coisas importantes, obviamente, no apoio popular, na organização popular, na mobilização em torno da candidatura do Lula. E para atacar essa iniciativa que tem que ser ampliada, que tem que ser transformada numa mobilização popular, um vereador direitista aqui em São Paulo, né, voltou a atacar manifestações realizadas aí na virada cultural. Vou passar para o Tiago, ele vai contar para vocês, inclusive com muita propriedade, né, porque o vereador que fez, o Tiago é militante do nosso coletivo de negros, e o vereador que fez esse ataque é justamente um representante, né, da direita, embora ele seja negro, da direita fascista, né, da direita que ataca como ninguém os direitos da população negra no país. Com você, Tiago. Assim ninguém vai poder falar que é racismo, né, Toninho? Porque se depender da nossa esquerda, nós estamos ferrados. Bom, esse fascista, né? É lógico, está defendendo uma medida fascista também, né? O vereador aí de São Paulo, Fernando Holliday, o vereador aí que
que participou do MBL, né? Esse movimento fascista aí que buscou derrubar o governo da Dilma Rousseff em 2016. Ele quer agora dar um calote, né, numa artista, né, uma artista que bastante conhecida nas periferias, né, que canta funk, né, então uma representante da cultura popular de periferia, que é a Ludmilla, né, a Ludmilla, ela não teria feito durante aí o show na virada cultural, feito um L com a mão, e teria incentivado, né, na verdade, aí o público a fazer o L com a mão, né? Então ele agora, né, a gente já tem aí leis, né, que proíbem aí a campanha antecipada, que já é uma coisa bastante antidemocrática, né? Então agora na cabeça desse fascista, né, qualquer um que faça aí um L, que demonstre o apoio a essa liderança popular que é o ex-presidente Lula, então deveria ser punido, né? Então, ela que receberia um cachê por ter feito um show durante a virada cultural, deveria ficar sem esse salário. E isso aí é importante a gente discutir, porque até onde iria isso aí? Né? Até onde vai esse tipo de medida, né? E é porque eu não me lembro desse MBL, né, do Fernando Holliday falar, por exemplo, do dinheiro que o Bolsonaro gasta aí com as motociatas, né, com esses atos aí de campanha também, né? Isso também demonstra, né, Toninho, como é importante, como eles buscam aí, né, de todas as formas evitar shows, né, o carnaval, todos esses eventos culturais populares, né, porque no final, né, o povo vai manifestar aquilo que ele sente, que é o desejo, né, de colocar o ex-presidente Lula de volta no poder, né, e pediu fora Bolsonaro, que está acabando com a vida do brasileiro, né, destruindo o nosso país, destruindo nossa economia, nossas condições de vida. Então, é preciso aí, né, lutar contra essas medidas fascistas, não aceitar jamais esse tipo de coisa, né? Porque tudo começa com cortando um cachê e termina aí com os fascistas no poder, né, Toninho? É isso. Bom, virada cultural que já foi duramente atacada. Na virada era um conjunto de atividades que tinha todo sábado, virava à noite, por isso chama virada. Esse ano a direita teve a manha de fazer uma virada que acabava no sábado e só começava no domingo à tarde. Foi uma virada sem virada, né? Manja, a direita que já agiu para destruir o carnaval, né? Mais uma vez aqui agiu para evitar. Foram poucas, um número reduzido de atrações, né? E sem virada. A virada é de um lado só, a gente poderia dizer assim, né? Não virou nada, né? E o que nós estamos vendo a virada aí é a virada da direita, né? Atacando aí a manifestação cultural. Bom, rapidamente na nossa pauta aqui, destacar o pronunciamento do ex-presidente Lula, que disse que o Brasil tem que pagar a dívida, né? O Lula falou que o Brasil precisa pagar a dívida, mas pagar a dívida, ele disse que o Brasil precisa parar de discutir, precisa parar de discutir o problema do teto de gastos, né? O problema e continuar garantindo. É preciso parar de dizer não ao povo, disse ele, aos que querem casa, educação, saúde. É preciso inverter a ideia de que tem que discutir responsabilidade fiscal. Nós temos que discutir, disse o ex-presidente, responsabilidade social para pagar a dívida que temos com o povo brasileiro, escreveu o ex-presidente no seu Twitter, né? O Lula sinalizou que, obviamente, se ganhar a eleição, não quer dar continuidade à política de teto de gastos públicos que foi instituída lá no governo Temer em 2016, né? Disse ele, no nosso governo haverá responsabilidade social e não teto de gastos. O ex-presidente Lula, mais uma vez,
né, a contragosto dos setores de direita que apoiam o Lula, que apoiaram essa política, que é bom que se diga. Né? Tem muita gente aí que está se apoiando no Lula, não é que está apoiando o Lula, está procurando se escorar no Lula para oferir vantagens eleitorais, dentre outras, né? Que defenderam essa política, praticaram essa política, foram fervorosos, né, cumpridores dessa política criminosa. É o caso do vice do Lula, né, o Chuchu, o Geraldo Alckmin, que aplicou essa política contra os professores, contra os trabalhadores da saúde, contra a população do estado de São Paulo. O teto de gasto era desculpa para não fazer absolutamente nada. Apesar de que, obviamente, a conta com os bancos, com as grandes empreiteiras, os salários altos dos juízes, né, dos parlamentares, das máfias políticas da Assembleia Legislativa, isso aí não tinha teto de gasto. Não havia nenhuma preocupação. É a política típica da direita, né? E só tem que nós vemos hoje no país 51% do orçamento público federal, né, indo parar nas mãos dos banqueiros para pagar juros e serviços da dívida pública fraudulenta, né? Uma dívida que já foi paga aí dezenas ou centenas de vezes, que continua, né, chupando aí todo o dinheiro dos impostos, mais da metade do dinheiro dos impostos que é pago pela população. Então está aí o recado do Lula, né? Bom, eu vou passar já para o companheiro Tiago, mas antes eu queria registrar aqui rapidamente um episódio importante de hoje e que a gente participou aí ativamente, nós da Corrente Sindical Nacional Causa Operária, que foi a inscrição da chapa da CUT, no importante sindicato dos metalúrgicos de Volta Redonda. Né? Eu estou mandando aí a gente recebeu aqui, produção, eu vou mandar aí no chat do resumo do dia. O pessoal já fez até uma imagem aí, né, para celebrar esse importante acontecimento, que é o seguinte: foi escrita a chapa da CUT, né, a chapa de oposição unificada, reunindo os companheiros da luta metalúrgica, que é a nossa corrente de trabalhadores metalúrgicos em Volta Redonda e em várias outras cidades do país, companheiros da oposição metalúrgica sul-fluminense, que reúne companheiros do PT, companheiros independentes, então vamos estar nós, petistas, companheiros do PCO, companheiros independentes de diversos setores aí, na chapa 3, né? Depois de muitos anos, esse sindicato, que é um sindicato de uma história gloriosa, né, de enfrentamentos importantes, né, como em 88, quando a Companhia Siderúrgica Nacional, a principal empresa, né, da base do sindicato, que é a CSN, né, a usina Presidente Vargas, lá em Volta Redonda, foi ocupada pelos operários, e os operários, com essa greve, conquistaram a jornada de 6 horas de trabalho, né, uma conquista histórica, né? E, obviamente, num enfrentamento muito duro, onde, inclusive, o Sarney mandou ocupar o exército e mataram 3 operários. Então, hoje está formada aí a chapa 3, né? A oposição unificada, cujo objetivo está aí, devolver o sindicato para os trabalhadores, né? Para defender o salário e os empregos de toda a categoria metalúrgica, e lutavam junto com os trabalhadores de todo o país, né, para reviver aí essas lutas históricas, né, quando os trabalhadores, junto com o sindicato, né, enfrentavam o exército, enfrentavam o governo. Hoje o sindicato, já há muitos anos, né, não repete essas cenas gloriosas, mas está na mão do patrão, está na mão dos barões da CSN, o Stambluck, né, que lucraram no ano passado 13,6 bilhões. 13,6 bilhões, e agora o sindicato assinou um acordo tão ruim, um acordo bianual, que os trabalhadores ficaram 2 anos sem reajuste de salário. Manja, com essa inflação. E agora a CSN, que ganhou mais do que banco no ano passado, o lucro foi maior do que de banco, está querendo dar só 12% de reajuste do salário. Só a inflação, só de um ano, né, deixando para trás a perda gigantesca dos trabalhadores. São os verdadeiros larápios, né? E para isso, para levar adiante essa luta, é preciso retomar o sindicato para os trabalhadores, e, sem dúvida nenhuma, né, a luta aí por conquistar o sindicato, né, por construir um movimento de luta dos trabalhadores. Não basta aí, não é um problema de uma chapa, simplesmente, né? É o problema de ter um movimento
fundamental na luta dos trabalhadores da categoria. Devolver o sindicato para os trabalhadores é a grande tarefa, né, do próximo período. Fica aí o nosso abraço para os companheiros, e a eleição no mês que vem, né, vai ter uma luta grande aí, e é preciso chamar aí todo o ativismo classista da CUT, dos sindicatos metalúrgicos de todo o país, para estar junto nessa luta para devolver o sindicato combativo e importante de Volta Redonda para os trabalhadores. Bom, Volta Redonda, a gente lembra do Rio de Janeiro, né? Está no Rio de Janeiro, é o Sul Fluminense. E aí tem uma declaração, vou passar para o Tiago para mostrar e comentar uma declaração do governador fascista do Rio de Janeiro em relação às vítimas, né, daquela que é a maior chacina, né, no único dia de trabalhadores, né, de pessoas mortas, que foi no ano passado. O que o Cláudio Castro falou em relação aos mortos daquela chacina, agora, poucos dias depois de que foi realizada a segunda pior chacina, né, que foi agora na Vila Cruzeiro. Com você, Tiago. Então, Tony, é essa declaração, né, do governador do Rio, né, que é do PL, né, o partido aí que participou do governo Lula, de que os mortos, né, na maior chacina que aconteceu aí no Rio de Janeiro, né, que foi essa chacina do Jacarezinho, né, onde mataram 27 moradores aí, né, ele falou que essas pessoas eram vagabundos, né. Essa declaração, né, demonstra aí que você não precisa ter um partido fascista, né, a gente não precisa não precisa ter necessariamente um partido fascista para ser fascista, né? Todo bloco do centro aí da direita é fascista, né? O Cláudio Castro, né? Ele declarou aí à imprensa, né? No dia de hoje, né? Hoje, segunda-feira, né? Que ele perdia duas vezes, né? Quando ele falando do policial que morreu na ação, né? Que ele perdia duas vezes, que ele estava preocupado com o filho do policial, né? Como se essas 27 pessoas aí não tivessem família, né? Então, assim, né? Essa declaração mostra bem o caráter da direita, né? Diante aí de uma situação trágica, né? Pro Jacarezinho, a gente que realizou a conferência de negros na favela do Jacarezinho. A gente vê como que funciona aí, como o BOPE atua, né? Realmente como uma força de ocupação, né? Parece realmente muito parecido com o que a gente vê, né, nas imagens aí de Israel, né, na Palestina e tudo mais, né? Então, uma demonstração aí de que a gente não pode aliviar, né? Preciso pedir aí, fora todos esses governos fascistas, né? Como ele é o sucessor do Witzel, né? Que falava que defendia a mesma política do Bolsonaro, né? Do bandido bom é bandido morto, né? Que defendia aí que a polícia deveria atuar aí no alto de helicópteros, né? E eliminar possíveis alvos aí que seriam a população pobre e preta das favelas, né? Então, é preciso ir para a rua e combater esse governo, né? O Rio de Janeiro, que já teve intervenção militar com 80 tiros de fuzil em músico, que está totalmente sitiado, né? Não pode mais aceitar essa situação. É preciso ir para a rua. Não é só a comunidade do Jacarezinho, como o Toninho colocou, a gente teve uma outra chacina, é toda a população do Rio de Janeiro, é preciso ir para a rua já e pedir o fim desse governo fascista aí, imediatamente, né, Toninho? É isso aí. E chacina que acontece todo dia, né? A polícia que mais mata, provavelmente no mundo, é a polícia brasileira, por isso é preciso lutar pelo fim dessa polícia assassina, dissolução da PM e de todo o aparato repressivo. Bom, agradecer aqui mais um superchat do companheiro Silvano. Muito obrigado aí pela participação. Né? Pedir a vocês aí que continuem contribuindo, é muito importante, né, para sustentar esse canal combativo, independente, revolucionário, a participação.
a participação de vocês. E eu queria... Tá na mão? Dá para liberar, produção? Daqui a pouquinho a gente passa também um vídeo aí de um companheiro de Volta Redonda, mas antes eu vou mostrar um vídeo de um outro companheiro metalúrgico, né, que hoje é deputado federal pelo PT, foi presidente da CUT, e ele mandou aí uma saudação pela passagem dos nossos 1000 programas. Né? Hoje nós estamos no programa de número 1002, é uma saudação breve, né? Mas é uma saudação importante do companheiro Vicentinho, a quem eu agradeço aqui pela lembrança e pela sua mensagem. Se a produção puder soltar, pode liberar aí. Olá, estimadas companheiras e companheiros do PCO, partido pelo qual tenho um grande respeito. Saúdo a todas e a todos, pelo programa Resumo do Dia número 1000. Um programa de reflexão, um programa de atualização e de informação. Parabéns, um grande abraço. Tchau. Obrigado aí, companheiro Vicentinho. Um abraço aí também. Obrigado pela lembrança. Bom, e aí vocês veem na sequência aí, então, uma breve mensagem do companheiro Luiz Eugênio, né, uma das lideranças da chapa de oposição, da chapa da CUT, né, ele que é companheiro da luta metalúrgica, falando desse importante passo que foi dado hoje com a inscrição da chapa cutista para o importante sindicato de metalúrgicos de Volta Redonda. Pode soltar, professor. Olá, companheiros. Sou Luiz Eugênio, coordenador do Luta Metalúrgica, uma corrente sindical do Partido da Causa Operária. Venho trazer uma ótima notícia. Nós conseguimos registrar uma chapa de oposição no segundo maior sindicato do país, que é o Sindicato dos Metalúrgicos de Volta Redonda. Há mais de 3 décadas, esse sindicato é dirigido por uma burocracia sindical que não se preocupava em nenhum momento com a classe trabalhadora. Hoje, nós temos a possibilidade de fazer uma unidade em torno das centrais, dos movimentos operários que têm preocupação com a classe trabalhadora, de nos apoiar nessa luta, nesse resgate. É uma ferramenta extremamente importante para combater o fascismo, combater o neoliberalismo, combater as privatizações e fazer o resgate dos nossos direitos, né? Que é a precarização do trabalho, os direitos trabalhistas que tentaram nos roubar. Então, estamos aqui anunciando este grande momento para que se torne um marco na mudança da condução dos trabalhos da classe operária, começando por Volta Redonda, que já fez história no passado e que pode ser continuada, né, com a chapa 3, que é a chapa da CUT, na tomada do sindicato, em Volta Redonda. Nos apoie, some conosco, vamos fazer uma grande virada no movimento operário nacional contra as privatizações e por Lula presidente. Ok, veio o recado do companheiro Luiz Eugênio. Vamos entrar aí pelo adiantado da hora na nossa pauta internacional. Vou rolar a bola para o Tiago, para ele comentar uma medida importante, porque a partir de amanhã a Rússia tomou uma medida aí e vai cortar o quê? Fala aí com você, Tiago, conta a notícia. Então, Tony, a partir do dia 31, amanhã, né, a Rússia está cortando aí o fornecimento de gás para a Holanda, né? A gente já tinha falado na outra semana aqui, né, que a Rússia cortou, né, o fornecimento, a estatal, né, essa gigantesca estatal que é a Gazprom, né, russa, né, cortou aí o fornecimento de gás também para a Finlândia. Em abril, ela já tinha cortado o fornecimento de gás também para a Polônia e a Bulgária, né? Então,
o número de países aí que vão sendo afetados, né, por esses cortes aí de fornecimento, né, todos eles motivados pelo fato de se recusarem a pagar em rublo, né, que foi uma medida aí, diante de todas as sanções econômicas que a Rússia já vinha sofrendo já há algum tempo, né, e principalmente depois aí da guerra na Ucrânia, né, onde a Rússia está sendo impedida de participar do sistema financeiro internacional, né, está sendo impedida até de pagar suas dívidas, né, que é um completo absurdo, né, e, enfim, a Rússia aí resolveu, né, tomar medidas, né, como a gente comemorou aí a expropriação de acho que 300 aeronaves e tudo mais, né, então outras medidas vão acontecendo e a Rússia aí vai cortando, pelo jeito vai cortar o fornecimento de gás a muitos países, e isso aí tende a tornar, criar uma, né, provocar uma crise generalizada aí na questão energética, né? Então aí mais um país, então, que deixa aí de receber, né, esse gás russo, né? A Gazprom, ela também tem uma série de países aí que estão expropriando ativos da Gazprom, né? E a Rússia aí vai tomando suas medidas também, se contrapondo a essas ações aí do imperialismo, né, Toninho? Ok. Bom, o tema na pauta nossa continua sendo a Rússia, porque nós temos hoje uma vitória muito importante, né? A gente começou a ser anunciada no sábado, já na transmissão, na análise política da semana, né? Com o boletim direto da Rússia, né? Nós que temos lá como correspondente os companheiros Rafael Dantas, né, da direção nacional do PCO, e o companheiro Eduardo Vasco, né, também aqui do Diário Causa Operária, da Causa Operária TV. Eles dois são apresentadores aqui do nosso canal também. Bom, e chegam notícias hoje. Hoje nós não temos programa, porque os companheiros estão em viagem, né? O companheiro Vasco aí pegou uma gripe muito forte, está em tratamento, teve que se deslocar, está tendo que se deslocar, voltar aí para as fronteiras russas, para a região mais próxima, já no interior da Rússia, para tratamento médico, né? Por conta das condições nesse momento, muito difíceis lá em Lugansk, né? Por conta da própria guerra, da destruição promovida nos últimos anos também pelo governo ucraniano. Bom, mas a notícia importante é o seguinte, que a gente vem destacando que as forças da Rússia, junto com as forças das milícias populares, vinham avançando e já dominavam 95% do território de Lugansk, né? Bom, e nesse momento, né, hoje a Rússia adentrou em Severodonetsk, que era a última cidade de porte importante naquela região, que estava fora do controle russo, né? E hoje já nós temos algumas imagens aí para mostrar para vocês, né? Houve a presença aí das tropas russas, né, nessa cidade, que é uma cidade com indústrias, com uma presença, já uma cidade um pouco maior, né? Vocês estão vendo aí imagens da cidade de Severodonetsk, e ela foi... Bom, a Rússia vinha já há vários dias fazendo um cerco, né, porque a ação russa tem sido muito comedida no sentido de procurar evitar a morte. Aí são tropas ucranianas batendo em retirada, né, porque na hora que os russos chegam, os nazistas picam a mula, né, e a bandeira russa sendo erguida aí, né, em solo, já em Severodonetsk. Esse mapa aí mostra a situação, bem interessante aí. Não sei se vocês vocês que estão nos acompanhando, conseguem ter uma boa visualização, mas ela mostra o cerco, né? E aí, logo ao centro aí do mapa, aí, a região de Severodonetsk, mostrando aí, né, que está se fechando o cerco em todo o leste, né? Fortalecendo-se aí a presença, o controle, né, das tropas russas e dos povos russos que habitam essa região, né, e que formam as repúblicas do Donbás, revendo o inferno, né, e a coisa vai ficar ainda pior, né,
e começaram, inclusive, aí as declarações do próprio governo de que tem que ir para uma negociação com a Rússia, né? E fica evidente, cada vez mais claro que a Ucrânia se mantém na guerra por uma imposição do imperialismo, né, que não mede esforços em sacrificar a vida dos outros, né? O que é para o imperialismo, né, deixar morrer aí dezenas ou até centenas de milhares de pessoas, se fosse preciso, para defender os seus interesses, né, em atacar a Rússia, né, que está fazendo aí uma guerra defensiva de libertação nacional. Eu não sei se a gente tem algum videozinho aí, se foi liberado esse vídeo aí, produção. Tem imagens aí mostrando... tá aí, tem imagens, né, já de Severodonetsk, né, imagens internacionais aí. Nós vamos ter aí nos próximos dias, vamos ter mais imagens, mais notícias enviadas pelos nossos companheiros, mas é a situação. Como vem acontecendo em toda a cidade, né, quando as tropas ucranianas se retiram das cidades, que vão sendo... Eles destroem tudo, né? A política de dilapidação, de destruição é muito grande, né? Mas a Rússia já anunciou que vai investir aí para a reconstrução das cidades atingidas, né, junto com os povos dessa região, que vão se reconstruir enquanto os povos livres, né, que lutaram e estão conquistando aí a sua liberdade, estão se livrando dos nazistas, né? Toda a conversa de que... Pode fechar o vídeo aí. Toda a conversa fiada de que a Rússia vinha promovendo... A Rússia já recebeu, nós mostramos dados aqui semana passada, cerca de 1,5 milhão de refugiados, né? Se a Rússia tivesse invadindo, fosse uma política ofensiva com a população, jamais 1,5 milhão de pessoas iriam buscar asilo político na Rússia, né? Para se proteger justamente da política criminosa que as forças ucranianas, sob o comando dos nazistas, levaram adiante nos últimos anos e, nesse momento, com o apoio do imperialismo. Bom, nós temos um trechinho, só para a gente, nós estamos se aproximando do final. Vou passar para o Tiago aí para anunciar, parece que tem um boletim, é um trecho do que foi mostrado no sábado, né, Tiago? É isso. Ô, Toninho, só queria fazer aqui um esclarecimento sobre a notícia do Cláudio Castro, né, que ele disse, né, o que motivou ele a falar que os moradores lá do Jacarezinho eram vagabundos foi uma pergunta em torno do memorial que foi construído na favela, né? Esse memorial tinha o nome lá das 27 pessoas que foram assassinadas e um equívoco, né, trazer aí um policial que não é trabalhador, né, que trabalha numa instituição que existe para assassinar o povo, né? Então, ele disse que não, ele ordenou, né, que o esquadrão da morte da Polícia Civil tombasse o memorial porque o nome de um herói não poderia estar em meio a tantos vagabundos, né? Bom, agora seguindo aqui a nossa essa pauta, né? O companheiro Rafael Dantas teve aí está, né, em Popasnaia, né, que fica a 2 quilômetros aí da região ainda, de onde ainda se encontram aí forças ucranianas, né, que dominam ainda um território que corresponde a 5%, né, do território de Lugansk. Então, chamar o vídeo, produção. No dia de hoje, a equipe de Causa Operária avançou até o fronte em Popasnia. Nós estamos a 2 quilômetros das posições ucranianas e junto a um acampamento da Milícia Popular de Lugansk, que dá apoio ao serviço de artilharia que está sendo continuamente disparada contra as posições ucranianas. É parte do cerco a Severodonetsk e a Lysychansk. Nossa posição é ao sul de Lysychansk, onde se desenvolve a batalha para a liberação dos 5% do território da República Popular de Lugansk, que ainda estão sob controle das forças fascistas ucranianas. Nós entrevistamos aqui o comandante do acampamento, que nos contou sobre a posição local e a situação do conflito nessa região. Os tiros de artilharia que são disparados daqui têm o objetivo de fazer os ucranianos recuarem. A expectativa das forças russas e das forças da Milícia Popular de Lugansk é fazer com que os ucranianos abandonem suas posições para assim liberar o território que ainda não foi liberado. É um momento de avanço das forças russas e da República Popular de Lugansk
no cerco a Severodonetsk e Lysychansk, as duas principais cidades que ainda precisam ser libertadas no território da República Popular de Lugansk, na luta contra os fascistas. Então aí, né, o belo trabalho que os companheiros aí, né, o Rafael Dantas e o companheiro Vasco aí vem fazendo aí direto da Rússia e de Donbás, né, contando para nós aí que só falta esses 5%, né, Toninho, para libertar todo o território de Donbás, né? Ok. Você continue acompanhando conosco. Como a gente falou, a gente passou um trechinho aí do último informe do companheiro Rafael, porque hoje o pessoal está se deslocando aí por conta do atendimento médico lá, o companheiro Vasco, mas aquilo que o companheiro Rafael destacou está se confirmando, né, hoje com a vitória importante em Severodonetsk, né, já a entrada das tropas russas e a fuga, né, das tropas ucranianas aí, dos nazistas e demais setores das Forças Armadas, porque chegaram aí os russos, chegaram os milicianos, né, as milícias populares, né, de Lugansk, e aqui no Brasil o nome milícia ficou feio, que a direita se apropriou, né? Mas milícia, a ideia de milícia popular, é o armamento do povo, né? Uma necessidade para quem quer mudar as coisas, quer fazer revolução, porque ninguém muda nada distribuindo flores, né, e mandando beijinho para banqueiro, fascista, né, assassino do povo. Né? O povo precisa estar armado, como está armado nesse momento nas repúblicas populares do Donbás. É o povo em armas contra o imperialismo. Bom, para a gente, último ponto da nossa pauta do programa de hoje é só uma palhinha, né, de um tema que vai ser destaque amanhã. Amanhã nós temos análise política no canal Transmissão Simultânea com 247, a partir das 16 horas, e logo em seguida, às 17h30, análise internacional com o companheiro Rui Costa Pimenta. E, com certeza, esse tema vai ganhar destaque, que foi aí a realização do primeiro turno, no dia de ontem, das eleições colombianas. Né? Como havia expectativa, né, o candidato da esquerda passou para o segundo turno. Né? No entanto, né, o que foi visto aí foi o seguinte, que houve uma surpresa, né? Porque ao lado do candidato da esquerda, né, passou também ele que estava em terceiro lugar e acabou assumindo aí a posição de segundo lugar, o candidato da extrema-direita, né, Rodolfo Hernández. Né, ele está sendo apontado aí pela direita como o Trump, aqui, o Trump tropical, como ele foi chamado, e vai disputar o Gustavo Petro, candidato da esquerda, ele que foi prefeito de Bogotá e é senador, tem 40% dos votos, passou na frente, mas o Rodolfo Fernandes teve 27,9%, praticamente 28% dos votos, né? E se somados ao candidato tradicional da direita ligado ao Uribe, né? Isso aí dá mais de 50%. Né? E os votos da direita não vão para o candidato da esquerda. Né? Não vão pro... Então, obviamente que essa eleição é importante para chamar a atenção, né, também daqueles que pensam, já estão contando, dando como favas contadas a vitória do Lula. Né? E a situação na Colômbia ela mostra duas coisas importantes, né, que vão ser comentadas amanhã com maior profundidade. Primeiro, a tendência à polarização, né? O centro desaparecendo, o que aparece é a extrema-direita e a esquerda, né? Independente das características diferentes em vários lugares da extrema-direita e da esquerda, mas é o que aparece na situação política. E a gente vê o seguinte, que o problema de que sem uma mobilização... É bom lembrar que na Colômbia a esquerda matou a mobilização popular, né? Havia um movimento para derrubar o governo do Ivan Duque, né? E a central sindical e a esquerda tratou de conter essa mobilização, inclusive acreditando nas eleições. Né? Agora, né, a direita se classificou bem para o segundo turno e a situação, sem mobilização, a direita não vai ser derrotada em nenhum lugar, né? Nem na América do Sul, nem na América Latina, nem em lugar nenhum do mundo. Né? Outras eleições mostraram a mesma coisa, né? O perigo, né? E que sem uma mobilização popular, como aconteceu, por exemplo, na Bolívia, né?
como não aconteceu no Equador, onde a mobilização também foi quebrada, né? Isso abre caminho, ou às vezes para a vitória de um candidato da esquerdista muito calça frouxa, né? Como o Boric, que está defendendo aí o presidente do Chile, que está defendendo o encontro com o Biden, né? A cúpula da América, sem o convite a Cuba, sem o convite à Venezuela, ou diretamente com uma vitória da direita, né, como aconteceu em Equador, e agora nós estamos ameaçados de ver novamente na Colômbia. Oxalá que o povo se levante, né, que a mobilização popular impeça uma vitória da direita, mas a política da esquerda, né, infelizmente, em vários lugares, não tem contribuído para essa perspectiva. Tem sido uma política covarde, né, uma política de confiar que vai chegar aí a um acordo com os setores dos capitalistas, dos golpistas, da direita, né, para, dessa maneira, derrotar o imperialismo. Coisa que, infelizmente, a gente não viu acontecer em lugar nenhum, né? Esse caminho da frente ampla, da aliança com a direita, está promovendo aí derrotas, né, diante dessa mesma direita. Então, acompanhe amanhã, né, aqui no nosso canal, às 16 horas, análise política com o companheiro Rui Costa Pimenta, às 17h30, análise internacional, e você, com certeza, vai ficar ainda mais por dentro, né, informado sobre esses assuntos, tendo uma análise aí aprofundada desses importantíssimos acontecimentos. A gente agradece aqui, termina agradecendo a vocês aí pela participação, pela contribuição, né? Chama vocês a continuarem conosco aí, e eu passo para o Thiago para ele também dar o seu boa noite para vocês aí. É isso aí. Boa noite a todos os companheiros, Toninho, Gabriel, e até a próxima.